Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse-lhe aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença do Senhor Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui o nosso irmão, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele então fala que a graça de Deus, louvado seja o Senhor, que nos faz triunfar em Cristo, louvado seja Deus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a partir do momento que cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, somos testemunhas do Senhor neste mundo. E o nosso testemunho, como cristão, louvado seja Deus, sempre tem que triunfar, glória a Jesus, em Cristo, para a glória do Senhor Deus, para a glória dele. Louvado seja o Senhor. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o cristão que crer em Jesus tem que ter, é nossa obrigação, ter um bom conhecimento, aleluia, da palavra do Senhor. Para que nós não falamos coisas que não deve ou distorcemos a palavra de Deus sem saber. Então, por isso que existe a necessidade do cristão meditar, estudar, ouvir, aprender a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Nós que cremos em Jesus, temos que ser o bom perfume de Cristo neste mundo, fazendo a diferença na vida daqueles que estão perto de nós, levando a Jesus para eles, levando o evangelho da graça para eles. Louvado seja o Senhor. E o Senhor continua dizendo na sua palavra, para este certamente cheiro de morte, para a morte. Mas que estes são? São aqueles que não creem. Então, o evangelho que nós levamos, o testemunho que nós levamos para eles, são cheiro de morte para aqueles que não creem, os incrédulos, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, aqueles que creem em Jesus. E nós, então, ajudamos uns aos outros, oramos um pelos outros, para que a glória do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, seja manifeste na vida, glória a Jesus, dos nossos irmãos também. E uns orando pelos outros e uns aprendendo com os outros. Mas sempre
todos nós temos que observar a palavra de Deus. Mas para quê? Para não pregarmos a palavra de Deus incorretamente. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como se Deus na presença de Deus. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas falamos de Cristo para a glória do Senhor, sem pedir coisa nenhuma ou esperando coisa alguma, mas falamos do amor de Cristo, porque amamos a Ele, porque sabemos que Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele também nos ama.